Mas é o seguinte, a gente estava falando que eu não vou receber, né? Eu não vou instanciar GetList Event Controller assim. Eu vou pedir para o modular, né? Criar aqui a instância de Events Controller para a gente. Ou seja, criar não, achar para a gente aonde está essa instância. Tudo bem? Então eu vou pedir aqui para o modular get, ou seja, prega para mim que instância, aliás, que classe, né? A classe que tiver aí, uma classe única que tiver no projeto, que vai ser de getListEventsController. Beleza? Então, quem vai trazer essa getListController para a gente vai ser o modular. Beleza? Aí, se eu salvar aqui, ó, nosso projeto vai dar pau, né? Então, deu pau, porque em momento nenhum eu instanciei nada disso que eu acabei de fazer, né? Eu não instanciei repositório, eu não instanciei nenhuma delas. Então a gente vai instanciá-la de que forma? Lá no nossa injeção de dependência. Na nossa injeção de dependência, eu vou colocar aqui só um comentário, ou seja, aqui vai ser as injeções relacionadas a getListEvents, beleza? E eu vou pedir para ele instanciar cada uma daquelas classes que a gente falou, tá? Primeira delas, vou começar lá pelo nosso getListDatabase. Então, ó, eu estou pedindo para o nosso Flutter injetar, adicionar aqui a injeção de dependência desse camarada, do database. E eu instancio com o ponto .new aqui, ó. Tá? Esse é o modular.6 e eu não preciso instanciar assim, tá? Com abre e fecha parênteses. Eu coloco o ponto .new e ele vai se virar aí para criar essa instância no nosso projeto. Note que esse getListEventDatabase, ele não é singleton, ou seja, ele não é uma instância única. Eu não vou criar ele e ele vai ficar aberto para o resto da vida aqui no nosso projeto, tá? Na verdade, eu criei ele apenas uma vez. Ele vai ser fabricado, ó. Ele é um factory, tá? Antigamente tinha essa nomenclatura. Mas, ó, ele registra uma instância factory, ou seja, toda vez que eu chamar getListEventDatabase, ele vai gerar uma nova instância. Mas você vai ver que a gente não vai gerar novas instâncias dele, porque você vai ver mais no final quando a gente colocar o controller, tudo bem? Então, ó, eu vou adicionar uma segunda instância aqui, que agora é o nosso repository, getListEventRepository, mais uma vez, ó. Se eu tivesse que instanciar aqui, ó, o getListEventRepository, ele espera um database. E ele não está sendo instanciado aqui, ele não está sendo injetado aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu não vou colocar nada, na verdade eu vou retirar esses parênteses e vou colocar new. O que isso significa? O modular vai se virar, beleza? Para criar, para fabricar essa instância e já receber ela como parâmetro aqui no nosso repositório. Tá vendo que legal? Eu não preciso me preocupar em como que ele vai fazer com que o repositório receba aqui no construtor database. Ele automaticamente vai identificar que, pô, se ele precisa, né, de um getListEventDatabase, o que ele vai fazer aqui? Se ele vai procurar, não achou uma instância única no nosso projeto, então ele vai lá e vai fabricar uma e vai injetar aqui no nosso repositório. A mesma coisa nós vamos fazer agora com o nosso controlador. Então eu vou chamar aqui o getListEventController. Mesma coisa, não vou precisar aqui, ó, colocar o repositório e depois do repositório receber database. Não, ele vai se virar, mais uma vez, ó, new, ponto, beleza. Ele vai se virar para achar uma instância ou criar uma instância de getEventRepository. E aí, olha, nota a diferença aqui agora dos três aqui, ó. Esse add, ele fabrica, beleza? Ele fabrica uma instância, quando for necessário, ele vai lá e fabrica uma. Se eu tiver que usar de novo, ele vai lá e fabrica outra. Beleza? Então, ele vai criando novas instâncias desses camaradas aqui. Esse add singleton, ele adiciona uma única instância desse camarada
né, desses stores aqui que a gente criou no nosso projeto inteiro, assim que o nosso app module é chamado. Assim que esse app módulo é chamado, ele já instancia isso aqui automaticamente. O add lazy singleton é a mesma coisa do singleton, porém ela é atrasada. O que significa esse lazy? Né? Lazy é atrasado em inglês. Mas na verdade, não é que ele é atrasado. Ela não vai. O app module ele vai ser construído e ele não vai construir, ele injetar essa dependência aqui enquanto alguém não chamar ela. Tudo bem? Então, quando alguém chamar getListEventController, que é o que a gente está fazendo lá na nossa page, né? Então, quando nossa home page for construída e eu pedir para o modular pegar uma instância de getListEventController, o que ele vai fazer? Ele vai lá no nosso app module e vai ver, ó, essa instância de getListEventController existe? Já foi criada em algum momento? Não. Então, se não foi criada em algum momento, cria agora porque eu preciso dela. Então, essa é a diferença desses dois aqui. Beleza? E ele vai criar essa aqui, vai fabricar essa e injetar dentro do controller. Quando ele fabricar essa, ele já vai fabricar o database também. Então, isso aqui está tudo sendo repassado via construtor, né, um para o outro aí, por conta da injeção de dependência. A gente acabou de criar aqui o nosso getListEvents. Então, vamos ver se está funcionando direitinho, ó, se continua a nossa página funcionando. Beleza, vamos fazer um restart aqui na nossa aplicação. Ele vai ler o nosso app módulo e vai criar essas injeções aí. Beleza, faça login, vamos fazer o login e ver se dá certo. Ó, eu vou colocar breakpoints aqui, tá? Vou colocar breakpoint no meu getListEventController, ou seja, quando for chamado essa página aqui, o controlador, quando for chamado nosso database, eu também vou colocar aqui a função. Quando for chamado quem? getListEventRepository, certo? E vou também, beleza. Então, nossa home já foi criada. Calma aí. Esse getList aqui eu quero a função. Esse controlador aqui eu quero reload, né? Porque ela já foi criada. Como a home já foi criada, ele já criou essa instância, né? Eu teria que ter feito isso antes, ó. Vou fazer novamente. Ó. Restartou a aplicação. Ele está tentando construir nossa home page. O que ele fez aqui, ó? getListEventRepository. Ele vai receber aqui quem, ó? Database. Então, ele não sabe quem é aqui ainda. O modular gerou para ele. Esse cara aqui também vai receber o repository. Olha o repository aqui, ó. This repository controller, tá? Ele existe lá, tá? E ó, dentro do repositório existe o database, tá? Então já existe uma instância criada aqui com esse hashcode, né, de repositório, e já existe também uma instância de database. É isso, certo? E aí pronto, nosso app vai estar funcionando aqui com certeza. Então isso aqui foi feito por liniquim@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Agora ele vai chamar reload data e ele vai ver, ó, quem é repository? Repository é esse camarada aqui, ó. Ele tem esse hashcode. E o nosso repository possui um database que tem outro hashcode. Então foi criado, chamou o repositório chamou, o controlador chamou o repositório chamou o database. Então tudo isso a gente fez via construtor, né? A gente não está precisando mais instanciar
aquelas informações. Está aqui o projeto funcionando. Beleza? E aí, deixa eu ver, tem 10 minutos. E aí a gente vai entender agora o porquê que a gente precisou fazer isso. Porque agora, ó, lembra que na nossa página da home, aqui eu estou chamando esse getListController bem aqui nesse momento? Na verdade, eu não quero chamar ele nesse momento. Eu quero chamar ele toda vez que alguém fizer login. Alguém fez login, se vira e cria para mim uma instância do controlador e chama cria para mim, se não existir. Se já existir, você chama o getListController e chama o reload data lá. Então, ó, no meu login, deixa eu ver em que momento que eu posso fazer isso, tanto no criar login, né? Page não, né? Será que eu posso colocar essa responsabilidade no construtor? Ou no controlador? Não. Eu vou deixar o nosso repository fazendo isso por enquanto, pode ser que a gente mude isso no futuro, tá? Então, ó, criar login, primeiro passo. Ele cria aqui um novo usuário, beleza? Segundo passo, ele registra lá no Firestore. E eu vou colocar aqui um terceiro passo, tá? Ele vai... o nosso create login repository, ele vai, 3, né, terceiro passo, ele vai pegar uma instância de getListEventController que está lá em outro modo, tá? E chamar o método de reload data. Vamos fazer isso aqui, ó. Como que a gente faz? Modular, tá? Traz para mim, modular, ponto. Traz para mim get quem? Quem que ele vai trazer? getListEventController e já chama aqui o reload data para mim. Beleza? Ó? Com essa funçãozinha aqui, eu mandei ele, quando eu fizer login, ele vai gerar. Note que eu tirei daqui, ó, aquele reload data. Então, em momento nenhum, a gente está fazendo um reload data aqui na nossa página, tá? A gente vai fazer isso lá no momento do login. Então, ó, vamos iniciar aqui. Vou tirar esses breakpoints, porque a gente já entendeu. Beleza, vou fazer login. Faça login. miniquim@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entrar. Beleza, entrou e obrigado por logar. Ele não chamou. Vamos lá, vamos entender porque que ele não chamou. Porque eu coloquei no create login. Eu vou só copiar isso aqui, tá? Esse terceiro passo, vou colocar dentro de login também. Se isso aqui der certo, ele vai retornar true aqui. Então já existe um terceiro passo, eu vou ter que colocar aqui um quarto passo. Aqui, tá? Quarto passo. Então, a gente tinha colocado no lugar errado. Vou recriar nosso projeto. Podia ter feito logoff, mas tudo bem. Nosso projeto está picando, ele reloada rápido aqui. Vai, beleza. Não existe login. Faça login. Login. Email. Cadê? Fez login e foi lá e buscou os dados, beleza? Então, quem está mandando fazer esse reload data aqui, ó, é esse cara. E se eu fizer logoff? Olha só, e agora? Se eu fizer logoff, eu não teria que fazer um reload data novamente? Ou eu teria que, melhor ainda, né, cancelar
eu teria que parar de escutar aqui o nosso stream, né? Eu vou só fazer um reload data, ou seja, ele vai tentar achar alguém e escutar lá aquela vazio, né? Ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Get list event repository. Como a gente não vai enviar nada, esse evento vai ser nulo, ele vai tentar buscar lá eventos que tenham nulo e ele não vai conseguir trazer evento nenhum, tá? Então, em que momento que a gente faz isso? Aqui na nossa home page, a gente tem o nosso trial. Eu vou lá no nosso trial e vamos achar aqui o logout, né? Cadê o nosso logout? Ó, no momento de logout, eu gostaria colocar esse callback no final. Eu tinha colocado um to-do aqui que ele tá meio errado, esse widget aqui, tá? Primeiro eu chamo todas essas funções aqui, né? Depois eu faço, eu chamo essa chamada, eu faço essa chamada aqui. E também, beleza? Eu vou, quando eu fizer o logout, eu também vou fazer o seguinte, chamar o modular, aquela instrução lá do login, ó. Aquela instrução lá do login. Essa aqui, ó. Vou copiar aqui. Vou copiar até o comentário. Só não vai ser quarto passo. Vou copiar aqui. Opa. Vou instanciar. Beleza. Aqui ele faz a mesma coisa. Vamos ver? Logout. Olha lá. Ele fez esse reload data aqui. O que acontece? Olha que legal, ó. Onde é que eu tô desse profile aqui, ó? Eu tô dentro de users. Eu tô dentro do módulo de usuário e mandei pegar uma instância, se existir. Então ele tá pegando uma instância de Event Controller e chamando reload data. E quem está escutando essa mesma instância aqui? Quem está escutando essa mesma instância? A página. A home page está escutando essa mesma instância, é o mesmo hash que a gente chama, né? É o mesmo código da memória. Ele também está escutando porque ele pegou lá do modular. Beleza? Tudo isso porque a nossa instância aqui, ó, ela é única. Certo? Então é isso. A gente acabou de conseguir fazer aqui que essas instâncias sejam recebidas via construtor, né? E também colocar elas para fazer o reload data em qualquer módulo. Então, dentro de login, eu estou chamando um módulo que não pertence a login, mas eu já estou mandando fazer um reload data lá da home page. Aqui dentro de usuários eu também estou fazendo a mesma coisa. E eu poderia fazer a mesma coisa aqui dentro de home page. Em algum momento aqui, se eu quisesse, ou outras páginas aqui, eu podia fazer um reload data lá também. Beleza? Então a gente está retirando responsabilidades aí do nosso projeto.